O paradoxo é esse. Por um lado, o ser humano, ele é um ser nobre, mas por outro lado, ele é pecador. Uma das doutrinas do calvinismo é a depravação total. Todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 fala o seguinte: não há justo nem sequer um, porque todos o quê? Pecaram. Então Jesus não veio porque você tem valor, porque você é especial. Ele veio porque o ser que Deus colocou dignidade, nobreza no Éden, pecou, está morto nos delitos e pecados. Nós temos de ter cuidado para não pregar uma mensagem antropocentrista. O que é antropocentrismo? É colocar o homem no centro. Não chora não, você é especial demais. Deus precisa de você. Deus não precisa de ninguém. Jesus não precisa de ninguém. Você sem Jesus, querido, a sua vida está estragada. A Bíblia diz em João 15, sem mim nada podeis o quê? Professores do Colégio Cristão e Simonton, este ano 2020, é esta graça nessa noite, o paradoxo da nobreza que é o ser humano, mas a nobreza que o ser humano tem, dignidade, senso moral, não habilita, não credencia, não sela ele para entrar nos céus, senão pela graça. É preciso crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e não entrará em juízo. Foi derramado um sangue na cruz do Calvário. O paradoxo é esse. Por um lado, o ser humano, ele é um ser nobre, mas por outro lado, ele é pecador. Uma das doutrinas do calvinismo é a depravação total. Todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 fala o seguinte: não há justo nem sequer um, porque todos o quê? Pecaram. Então Jesus não veio porque você tem valor, porque você é especial. Ele veio porque o ser que Deus colocou dignidade, foi derramado um sangue na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. Então, há entidades demoníacas dominando pessoas, mas eu e você, que está aqui nessa noite, que me ouve, me assiste, que já fomos alcançados por esta graça maravilhosa, esta graça que não foi meritória, nem eu nem você merecíamos a graça. Eu não mereço nada. Se eu merecer, olha, me dá um copo de água aí se eu merecer, toma. Essa frase não pode chegar diante de Deus não. Jesus, deixa eu entrar aí se eu merecer. Merece não, vai ficar no inferno. Sabe por quê? Nenhum de nós merecíamos. A salvação não é meritória, não é pela dignidade que o homem foi feito, não é pela bondade que há no homem, como parte do DNA de Deus que ainda está no homem. Não foi pelos meus méritos e seus méritos, não por boas obras, mas foi pela graça. Eu quero começar a terminar, para que você saia nessa noite daqui entendendo o seguinte: é pela graça. O homem não é o centro. Por isso, eu gosto do cantor Paulo César do Logos, quando ele canta aquela música: eu sinto um grande espanto no meu coração, ao constatar que o Evangelho já mudou. Quem antes era servo, hoje diz ser Senhor, e diz o que Deus deve fazer. Nós não somos nada, nós devemos chegar, nada que eu estou dizendo aqui, na perspectiva da salvação. Nós temos a dignidade de ter criado por Deus. Você não pode desprezar o ser humano. Você encontra um mendigo ali, você encontra alguém no sinal, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: você encontra um camarada lá no centro, todo cheio de loló, de droga. Ele chega para pedir para você, não sabe nem o que você deu para ele. Você dá uma moeda de R$1, ele pensa que é 10 centavos.
Ele não sabe nem a moedinha de 10 centavos cresce para R$ 1 e a de R$ 1 diminui. De tão pirado que ele está. Escuta, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos na mesma situação. Por isso precisamos de amar. E é por isso que Jesus optou para ir para Galileia, ficar naqueles lugares em Betânia, para mostrar àqueles que eram desprezados, que eles precisavam de conhecer o amor que ele estava para dar. Aqui diz que éramos por natureza filhos da ira de Deus. Todos nós íamos para o inferno, perdição eterna. Mas Deus, na sua bondade, enviou Jesus para que eu e você fôssemos salvos pela graça, sem pagar nada. É pela graça. Você pode até fazer suas orações, se você gosta de ir no monte, para ficar fora da cidade, porque a sua esposa fala demais, porque as panelas batem demais, pode ir, mas não é monte, meu irmão, não é oblação, não é você orar de joelho, em pé, deitado. Meu irmão, você já recebeu a graça, e nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. Aí eu quero dizer nessa noite que agora você tem um valor dobrado, agora depois da graça. Aí tudo bem, você já ganhou a salvação de graça, você agora tem essa graça especial. Você tem o valor dobrado. Primeiro que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e depois Ele te resgatou, Ele te deu vida, vida nova, vida abundante. Ele abriu seus olhos espirituais. Você agora não é filho da ira, você é filho adotado pelo Pai, através de Jesus Cristo, e você agora pode chamá-lo de Pai, não com medo, porque Ele não colocou em nós um espírito de medo, para você ficar aterrorizado, mas Ele colocou em você um espírito, onde você tem ousadia, um espírito de ousadia, para você dizer: Abba, Paizinho, papai, você foi eleito por Ele, e Jesus Cristo morreu, e Ele te atraiu na cruz. Sinta isso, meu irmão, sinta isso nessa noite, e saia daqui louvando a Deus, porque você foi salvo pela graça. Não precisa fazer rezas, não precisa fazer oferenda, já está salvo e acabou. E outra coisa, esse negócio de você falar assim: olha, eu caí, perdi a salvação, vou correr atrás dela. A Bíblia nos fala que o dom da salvação é um dom eterno. Jesus Cristo disse: as ovelhas que o meu Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. A Bíblia diz em Romanos, escute, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem inferno, não tem demônios, poderes, alturas, profundidade, nada do passado, do porvir, nada poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Ele te atraiu, Ele te amou, e Ele te deu esta garantia, é esta graça que te atraiu e que te mantém. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria mais aqui. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria mais ali. Esta crise que você está vivendo de tempo de crente é boa, porque é no problema que a tua fé é firmada. No início do casamento de um homem com mulher, tem muita poesia, mas depois o pau quebra. Vem problemas, vem lutas, tem hora que o sentimento de paixão até começa a ir embora. Vem cá, desgrama, vem cá. Por isso que o que sustenta um casamento não é paixão, não é amor. O que sustenta o casamento é aliança. E depois vem um cá de cerca, vem os filhos, vem família, vem um dia da mulher também que ganha mais que você, vem um dia do homem também, tudo resolve. Pastor Eugênio, eu não vou separar do marido, porque ele ganha muito bem, sabe? E por causa dos meninos, E por causa, sabe o que é, pastor? Eu gosto muito da mãe dele, da família dele, Graças a Deus, irmão, continua com ele. Glória a Deus.
Por isso você tem que ter filho. Quando a crise vier, meu irmão, você fica pensando, eu já fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, meu pai se apoderou da minha mãe, eu não vou deixar meu filho sofrer não. Ah, pastor, eu não fico com minha mulher por causa disso não. Não fica não, besta. Assim também é na vida cristã, meu irmão. A gente começa na igreja apaixonado, tem gente que dá até 20% de dízimo no início. Depois vai assim, eu vou dar agora só 1%, porque já deu um tanto de vezes 20% já. A crise vem, mas aí que você vem fortalecido pela fé. Glória a Deus e povo de Deus. O paradoxo entre a grandeza e nobreza do homem, da humanidade, e também a sua miserabilidade.